por estarmos aqui nessa noite, porque quarta-feira, amados irmãos, dia de oração, nós estamos aqui orando, colocando as nossas petições diante do altar do Senhor, e nós estamos aqui alegres, Alegres em poder adorar e engrandecer o nome do Senhor. Amados irmãos, porque as coisas estão apertando, amado. O Evangelho está apertando, Jesus está voltando, e as coisas estão cada dia mais, amados irmãos, terrível. Deus aos cristãos já começou no mundo inteiro. Aqui em nosso estado, no Brasil, já começou. E nós precisamos orar, pedir força a Deus para a gente não negar a nossa fé, amado irmão. Não negar a nossa fé. Nem que custe a nossa vida, mas nós precisamos estar firmes e fortes na presença do Senhor. A palavra de Deus, amados irmãos, antes da oração, nos diz: socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam ouvir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. É o salmista dizendo ao Senhor: socorre-me, para que todos possam saber que tudo isso veio da mão do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amados irmãos, fecha teus olhos, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Enquanto estivermos louvando, o irmão está orando, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus, amados irmãos. Como é bom estarmos aqui louvando e adorando ao Senhor, né? Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Vamos orar. Irmã Verônica, vem até aqui orar em nome de Jesus, buscando a presença do nosso Deus, porque Ele é Deus único e verdadeiro. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por estarmos aqui na tua presença, ó Deus. Somos gratos a ti, Senhor, por cada fôlego de vida aqui representado aqui, Senhor. E aqueles que estão em casa, Senhor, visita, Jesus. Visita os lares dos teus filhos que não puderam estar aqui hoje, nesta noite, Senhor. E aqueles que estiverem se preparando, traz eles, Senhor, para te cultuar, Jesus, e ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pelo culto de ontem, Senhor, onde vidas ali que não te conhecem, saíram dali satisfeitos em ouvir os louvores e ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Esta é minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E todos dizem amém. Oh, glória. Vamos ficar em pé, amados. Vamos adorar a Deus. Vamos estar adorando a esse Deus. Oh, glória, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, amados irmãos, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos estar adorando ao Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes que nos aturba, silenciar todas as vozes que nos aturba, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas eu te segurança nesse meio, tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, silenciar
eu pereço, tua voz é livramento. Tua voz é mas eu te ouvi, aleluia. Mas eu te ouvi, eu prospero. Tua voz é fala tu, fala tu. Fala Deus, fala Deus, caminho com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é mas eu te ouvi. O que acontece? Eu prospero. Uma voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Vamos ainda adorar ao Senhor, que nós estamos aqui na presença do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Oh, glória! Tem um louvor que diz assim: vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e a muralha ruirá. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e a muralha ruirá. Suba os montes, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, por Jericó chegou ao fim. Ei, 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 suba os montes devagar, que o Senhor vem guerrear.
reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um grande de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Eles reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um grande de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Eles reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, bem forte, igreja. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, aleluia. Vamos orar, amados irmãos, mais uma vez, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, amados irmãos, mais uma vez orando, buscando a presença do Senhor. Glória, no meio dos louvores, Deus habita. Nós vamos orar. Irmão Petrúcio, nos eleve a Deus em oração, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer nesta noite, Senhor, ao teu encontro, na tua casa de oração. E aqui já nos alegramos na tua presença, Senhor, com os louvores. E vamos continuar nos alegrar na tua presença, Senhor, porque somos teus servos e fomos escolhidos pelo Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Abençoa a vida de cada irmão que já está aqui na tua casa de oração, Senhor, e nos prepara para ouvirmos a tua palavra, ouvir os testemunhos, ouvir as bênçãos, Senhor, que algum irmão com certeza vai declarar aqui na frente, Pai amado, porque o Senhor é um Deus misericordioso e tem concedido bênção ao teu povo. Abençoa o pastor Givago, que vai trazer a tua palavra, a tua mensagem para nossas vidas, Senhor. E recebe, Pai, tudo que vai ser feito aqui nesta noite é único e exclusivo para o Senhor. Recebe a nossa oração, o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão nesta noite, por todos os benefícios que nós temos recebido do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas negligências, para que esse culto chegue ao teu trono. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, amados irmãos. E esse mês, amado, nós estamos falando sobre o tema, vamos dizer todos juntos o tema: em Jesus sou mais que vencedor. Toda a igreja? Em Jesus sou mais que vencedor. Mais uma vez, em Jesus sou mais que vencedor. E a nossa divida que está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Amados irmãos, em Cristo
Nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Deus, amados irmãos. Hoje é um culto de oração, mas no meio dos louvores Deus habita. A irmã Laura, vem até aqui louvar ao Senhor em nome de Jesus. Laura e Sara, em nome de Jesus. Aleluia. Abaixou-se. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Galileu. Galileu. Não vai tocar por aqui. Não sei, pode ser, vai ser. Tá playback. Pode tocar, Uhum. Agora sim, saúde da igreja, capaz, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se andou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 oh,
Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos estar agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito, amados irmãos. E nós vamos buscar agora ao Senhor. Nós vamos colocar a oportunidade aos irmãos de estarem buscando ao Senhor e colocar o seu pedido de oração aqui no altar do nosso Deus. Então, nesse momento, amado irmão, os irmãos estão aqui com a palavra para colocar o seu pedido de oração e nós estarmos aqui orando. Hoje pela manhã, a irmã Gilda pediu oração por uma jovem, Micaele, que sofreu um AVC, amados irmãos, e está precisando das nossas orações. A irmã Elaine também estava no hospital, eu não tive notícia agora à tarde se ela já veio para casa, né? Mas ela continua com bastante dores, amados irmãos, mas mesmo assim o médico liberou e ela veio para casa. Nós vamos estar orando por ela também, em nome de Jesus. Então os irmãos estão com a palavra, pode vir até aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do Senhor, amém? Primeiramente, agradecer a Deus por tudo, né? E ontem, eu acho que alguns irmãos que foi na casa da minha irmã, ontem ela estava completando um ano, eu não estava lá presente. Porque a gente que somos irmãos, às vezes tem coisa que Satanás vem para nos atrapalhar, nos afastar dos nossos amados, dos nossos irmãos. E aconteceu um probleminha comigo, com a minha irmã, que eu já tenho 56 anos, ela completou ontem 47 anos, e nunca a gente se afastou, momento nenhum. Nunca a gente se afastou. Sempre a gente era unida. Onde ela ia, me convidava, eu também. Ela tem a casa dela em Marechal, sempre a gente passava festa lá, nunca discuti com a minha irmã de forma nenhuma. E quando foi o ano passado, eu estava na prefeitura trabalhando na mesma escola que ela é vice-diretora. E lá surgiu uma conversa e colocaram o meu nome, né? Mas eu não liguei, porque setor de trabalho sempre tem aquela leve e trás, aquele negócio todo, eu não liguei. E quando foi esse ano, aconteceu uma coisa que me aborreceu demais, né? E eu me afastei dela porque não era para me afastar. Eu fiquei com aquilo, pedindo a Deus, orando, e cada vez mais eu ficava separado, né? Nem ela falava e nem eu. E hoje eu só tenho a gratidão a Deus, porque hoje a gente se abraçou, a gente chorou, porque estava acontecendo isso com a gente. E a gente não era de briga, a gente não era de arenga, não era de fofoca, a gente sempre foi unida. Onde eu estava, ela também estava. As festas, as atividades, os eventos, todos a gente estava presente junto. A gente perdeu a nossa mãe, né? Vai fazer 3 anos agora em setembro, dia 19. Depois, antes disso, eu perdi meu pai e a gente ficou sem a mãe e sem o pai. Mas só ficou a gente, nós 3, de mulher e um irmão. Mas elas se distanciaram. E eu percebi isso e falei até com a minha irmã, que trabalha com fardamento, sobre isso. E eu fiquei assim, pedindo a Deus, né, que Deus tirasse essa coisa que eu estava sentindo. E eu estava assim, muito triste por esse fato, né? Não tem como eu falar isso aqui na igreja, mas foi um fato que estava me magoando muito. E também porque faltou um diálogo, uma conversa. Eu acho que tudo na nossa vida, primeiramente, a gente tem que buscar Deus e conversar. Se alguma coisa está errado, porque a gente somos de carne, nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus. A gente estamos na vida para
ser cada dia melhor. Mas aconteceu isso, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos tudo em paz, né? E hoje, quando ela chegar da escola, que ela larga à tarde, que ela ensina à noite, mas eu disse a ela que a gente vai se abraçar, vai conversar, e já se desculpamos, né? Porque Deus é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer a Deus por esse fato, que a gente não podemos jamais se afastar da nossa família, né? A gente tem sempre que estar ali. Pode acontecer alguma coisa, a gente sempre buscar o diálogo, a conversa. E o que afastou eu e ela foi porque nenhuma sentou para conversar. Tanto ela se afastou como eu também, né? E hoje a gente chegou junto, conversamos, né? Pelo celular, só faltou a gente se abraçar, e ela chorava do lado, eu chorava do outro, mas Deus fez tudo dar certo, por causa de uma simples besteira, e virou essa confusão toda, uma bobagem, e virou tanta confusão, né? E só quero agradecer por mais um dia aqui presente na casa do Senhor, que é bom a gente estar, esses dias que eu me afastei, que estava me sentindo aquilo, sei explicar o irmão, eu estava me sentindo assim, como estava triste, o coração triste, aquilo vazio, e eu buscava a Deus, orava, e vinha a tristeza, vinha o choro, e Deus, meu Deus, tira isso do meu coração, porque eu não quero ficar desse jeito, e graças a Deus, graças ao nosso Deus, e hoje eu já me senti melhor, depois que eu conversei com a minha irmã, depois que a gente se conversou e tudo, só está faltando só o abraço, o beijo, e eu disse a ela que não era para acontecer o que aconteceu, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Eu só tenho que agradecer por esse momento de hoje, que foi muito especial, e dizer que a gente, qualquer mal que a gente tiver dos nossos familiares, dos nossos irmãos, a gente procure, converse, porque às vezes tem uma barreira que a distância faz a gente ficar cada vez mais distante, a gente fica guardando aquilo no coração, e isso não é bom, e Deus também não quer isso, viu, meus irmãos? Essa que eu tenho para falar hoje, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Mais algum irmão, amados? Realmente ontem nós sentimos a falta da irmã Gracimone, né? Sentimos a falta e oramos ali com alguns irmãos para que pudesse, que a gente disse, está acontecendo alguma coisa, mas graças a Deus que hoje foi resolvida em nome de Jesus, né? Nós louvamos a Deus. Essas pequenas coisas que o inimigo tenta colocar para destruir, amado irmão, para nos tirar da presença de Deus. E o pior é que nos afasta mesmo, né? A gente começa, quem paga o pato é Jesus. Toda vez que nós temos um problema pessoal, quem paga é Jesus. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou isso, e o diabo fazendo a festa, tocando o maior carnaval lá, dizendo, já ganhei mais um, já trouxe mais um para o meu lado. Amado irmão, nós temos que ter sabedoria. E no momento que tiver um problema, senta, conversa, e glorifica a Deus, amado. Principalmente família. Louva a Deus e agradeça ao Senhor quando são irmãs. Principalmente que só tem aqueles ali pertinho. E ali nós sentimos, eu digo com toda sinceridade, nós sentimos a falta. E quando chegou foi sua filha, a Enora, eu não lembro, sua filha, que disse, mamãe não vem. Eu estava assim ouvindo e eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Está bom de pegar as duas, dar umas palmadas em todas as duas. Não tem pai, mas tem pastor, em nome de Jesus. Mas graças a Deus que foi resolvido para a honra e glória do nosso Senhor. Você não sabe da alegria, amado, que nós já estamos aqui, né? Porque a irmã Gracileide ontem chorava, porque não estava a irmã Gracileide por perto, né? E ela dizia, poxa, não veio para mim no momento do culto de gratidão a Deus, ela não está aqui. Ela inventou alguma desculpa, arrumou alguma desculpa. Quando a gente está chateado, arruma qualquer desculpa, irmão. O diabo diz assim, faça uma desculpa, faça isso, faça aquilo, mas não apareça.
mas ele foi quem perdeu em nome de Jesus. Ele veio, se levantou e caiu em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então fiquei feliz agora em ouvir tudo isso em nome de Jesus, né? Como Jesus trabalha, como Deus trabalha. Depois de um culto de ontem tão abençoado, amado irmão, nós só poderíamos esperar mais bênçãos do Senhor. Amém? Mais algum irmão, amado, para a gente estar orando nesse momento? Vamos estar aqui orando. Vem aqui à frente, amado. Você tem alguma coisa a agradecer ou pedir a Deus? Não é possível que você não tenha nada para colocar diante do altar do Senhor, amado. Você tem. E não fique com vergonha, porque se Jesus ficar com vergonha, não vai lhe responder também, amado. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar com o Papai do Céu, né? Ele conhece a intenção do nosso coração, sabe o que nós estamos precisando, mas abre a tua boca para o Senhor e diga para Ele: Senhor, olha, estou aqui. Eu estou aqui. Faça como Davi: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Tem mais alguém nessa noite, amado, que vai buscar, vai colocar aqui as suas petições? Nós vamos estar orando pela irmã Gracimone, irmã Gracileide. Nós vamos estar orando por essa jovem que a irmã Gilda pediu para oração, pela irmã Elaine, que já está em casa. Nós vamos colocar diante do altar do Senhor. Ah, ela não... Pronto, a irmã ainda está no hospital, amada. Ela me disse pela manhã que talvez teve alta, eu estava só esperando o médico chegar. E eu disse para ela, qualquer coisa que ela precisasse, nós iríamos lá buscar, trazer para casa, mas ela não ligou. E agora chegou a confirmação que ela permanece internada. Então, amados irmãos, vamos estar orando pela irmã Elaine. É sério o problema dela, irmã. Não é fácil não, é sério, amados irmãos. É problema sério. Ela já está com vários dias interna no hospital. E os médicos não descobrem o que é isso, o que é aquilo e querem mandar para casa. Mas é sério, amado. Nós precisamos orar pela vida da irmã Elaine em nome de Jesus. Tem mais alguém pedindo oração, amados irmãos? Irmã Silvana, vem até aqui, irmã Silvana. Venha pedir sua oração, colocar suas petições diante do altar do Senhor. Estou vendo a irmã Silvana ali escondida, né? Chegou, ficou lá atrás escondidinha, mas ela está ali colocando também. Então, amados irmãos, nós vamos orar. Os irmãos não querem vir aqui colocar diante do altar do Senhor, mas nós estamos aqui para orar, amados irmãos. Nós estamos aqui para pedir a Deus, para nos colocar diante do altar do Senhor. Vamos orar? Irmã Ana, vem orar aqui em nome de Jesus. Os irmãos não querem vir colocar. Então, depois que atrasar a bênção de Deus, amado irmão, nós estamos aqui na casa do Senhor, na casa do Papai. Nós estamos aqui para buscar a esse Deus, amado, e exaltar o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante de Ti, Paizinho, para Te pedir, para Te agradecer, Pai. Que Deus esteja abençoando, Senhor Deus, cada irmão que está aqui presente, Pai amado. E também Te pedir, Senhor Deus, por essas que estão em casa, Paizinho, que não vieram. Que Deus esteja abençoando, Senhor Jesus, essas pessoas que estão nos hospitais, Senhor. Essas pessoas que o pastor falou aqui, Senhor Deus, a irmã, Senhor Deus, está precisando muito da bênção do Senhor Jesus. Vai lá, Senhor Deus, retira aquelas dores que estão no corpo dela, Senhor. Só o Senhor sabe o que ela está passando, Paizinho. Que Deus esteja sempre do lado dela, Pai. Que Deus esteja abençoando, Senhor Deus, todos os pedidos que foi feito aqui, Paizinho. Eu também quero te agradecer, Senhor Deus, as palavras, Senhor Deus, da irmã que falou aqui, Senhor Jesus, porque eu sei que ela estava passando por uma aflição muito grande, Pai. Por esse afastamento da irmã dela, Senhor Deus, mas foi tudo resolvido, Paizinho. Que Deus esteja, Senhor Deus, sempre com ela, Senhor Deus, confortando o coração da irmã e da irmãzinha dela, Pai. Porque é muito ruim, Senhor Deus, aquela angústia, Senhor. Só Deus sabe, Senhor Deus, que passamos o problema desse problema que está passando por ela, Senhor. Mas foi tudo resolvido. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo. Que Deus esteja nos abençoando, Senhor Deus. Todos os pedidos que foi feito aqui, Senhor Deus, que o pastor esteja resolvendo, Senhor Jesus, esses problemas, Senhor. Nos curando, nos libertando, nos salvando, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite que estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a irmã Lourdes louvando ao Senhor em nome de Jesus.
Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Sou eu quem fiz o firmamento, tenho controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem mando o céu derramar a chuva, mando o dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, vira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém eu sou mandado. Sou eu quem lança e corto o laço para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima, caminho sobre as águas, tal como em terra seca, acalmo a tempestade e o forte furacão, com gritos e buzinas, muralha vira o chão, com apenas o sopro abri o mar no meio, faço o tempo voltar, sou Deus e tudo vejo, e quando eu entro nessa guerra para vencer, em meu agir não há defeito. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço, e quando eu entro em cena eu quebro a lança e corto o laço, queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento, acalme o coração e crê no que estou te dizendo, estou passando, estou parando, estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando cova, estou descendo hoje com tua vitória, canta que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal descasso, podes contar comigo e crer no que eu te digo, sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu sustento eu sou, o teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso, eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando eu entro em cena, eu quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal desfaço. Comigo, sei no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida, na tua família, na tua saúde, no teu futuro, no teu sustento, teu livramento eu sou, na casa
causa impossível sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dom. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Amados irmãos, em Jesus somos mais do que vencedores. Porque nós temos um dono, amado irmão. Se chama Jesus de Nazaré. Esse é o nosso Senhor. Por mais que possamos enfrentar dificuldades, amados irmãos, aí Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, amado. Porque ele já diz, nós já vencemos em nome de Jesus. Pode ter o que tiver, amado irmão, mas a nossa morada já está garantida no céu. Nós somos mais do que vencedores. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos, e dessa vez nós vamos estar orando pela igreja do Senhor. Nós vamos estar orando, amados irmãos, pela igreja. A igreja tem sido, amados irmãos, tão atacada. E essa semana nós estivemos ali vendo uma cena, amados irmãos, que está rodando também na internet, amados irmãos, muito séria. Adorando a Deus. Nós vamos orar pela igreja, para que Deus levante homens e mulheres que possam declarar a sua fé, amado irmão. Não é declarar para estar aí em rádio, TV e alguma coisa, é declarar quando o problema chegar. Declarar que Jesus é o Senhor. E nós ouvimos aqui, nós temos um dono. Quando o mundo se levantar contra nós, nós temos alguém que está do nosso lado. Se chama Jesus de Nazaré. Vamos orar nesse momento, vamos fazer um clamor pela igreja do Senhor, amado, nessa noite. Vamos dobrar os joelhos. Quem puder dobrar os joelhos, vai dobrar os joelhos agora, orando, buscando a esse Deus. Nós vamos levantar um clamor agora, em nome de Jesus, e nós vamos buscar ao Senhor, amado. Oh, glória! Vamos buscar ao nosso Deus. Vamos nos colocar diante do altar do Senhor. Eu vou pedir aqui, amados irmãos, a irmã Ninha, nos eleve a Deus em oração. Vem até aqui à frente, vai estar orando. E nós vamos levantar esse clamor pela igreja do Senhor, para que Deus levante homens e mulheres que não neguem a sua fé, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, como a Tua igreja, como Teus servos, como Teus filhos. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, fortalece, Deus, a Tua igreja, Jesus. Porque dias difíceis, Senhor, virão estar na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Mas nós cremos que Tu és conosco.
Nós cremos que Tu, Senhor, enviará Teu Espírito Santo, Deus. E Tu nos fortalecerás, Senhor, nos momentos difíceis. Quando a perseguição vier, porque ela virá, nós não negaremos a Ti, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, a ser fiel a Ti, Senhor, como Tu fosse fiel a nós, como Tu és fiel a nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a perseverar, Pai. E seja conosco, Senhor, nesses momentos difíceis. E seja o Senhor conosco em todos os momentos, Pai. Abençoa que nós não sejamos uma igreja morna, Senhor, mas que somos uma igreja vivificada, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. Dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito. Tira todo o espírito, Senhor, de covardia, Pai. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Assim como os de Gideão, Senhor. Tu escolheste os 300, mais 300 corajosos, 300 valorosos, Senhor. Que nós sejamos assim também, Senhor, diante de Ti. Pai, guarda o nosso coração, meu Deus. Guarda o nosso coração, ilumina os nossos pensamentos, ilumina o nosso caminho, nos dá direcionamento, Jesus, nesse momento, Pai. Porque a perseguição já em outros países já existe, Pai, e ainda não chegou aqui ainda. Mas ela está se encaminhando, nós sabemos. Mas nós cremos que nós temos um Deus todo-poderoso que guarda os seus filhos. Porque Tu nos guardarás, Senhor, é a Tua palavra. Nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti que Tu és um Deus poderoso, que tudo podes. Que nós podemos, Senhor, que nós sejamos fiel a Ti em todos os momentos. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmã Verônica, vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória. Solte a voz e glorifique ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, em nome de Jesus. Glória. Não sei se vai cantar nascer de novo. Não sei se vai louvar a esperança que restou. Não sei se vai falar, Deus falou, está falado. Bota a esperança que restou. Vamos louvar, agradecer o nome do nosso Deus, tirar tudo aquilo que não vem dele. E estou feliz, irmã Gracimone, porque eu vi a irmã Gracileide chorando muito pela sua ausência lá. Mas nós servimos um Deus do impossível. Porque muitas vezes ela pensou que você não ia ceder tão fácil o perdão. Que a gente, mesmo que não faça nada, temos que pedir perdão, né? Mas graças a Deus está aí a paz, né? A paz no lado das duas. Né? Eu passo de vez em quando por esses momentos, irmã. E a gente que serve a Deus direito, Deus não quer aqui nada de desmantê-lo, quer tudo na seriedade. Para vir aqui para louvar, participar da ceia. Ninguém tome ceia de certas formas. Eu passo por essas coisas, mas primeiro eu coloco Deus na direção de tudo. E Deus vai lá e acalma a tempestade. Porque a gente serve um Deus fiel e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Toda a honra a Jesus é para Ti, Senhor. Que Tu és digno, Pai. Como você chegou aqui hoje, nesta noite. Deus, cheguei aqui profundamente angustiado, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente um farrapo que sobrou. Deus, é muito triste um homem ser escravizado. Fazia pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a Tua ajuda.
Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu tenho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz eu ser um cidadão. Aleluia! Glorifica a igreja, porque hoje é dia de se derramar nos pés do Senhor. Aqui é culto de oração, de intimidade contigo, Jesus. Aleluia! Deus, cheguei aqui profundamente angustiado, tendo no peito o reflexo do pecado. Sou tão somente um farrapo que sobrou. Deus, é muito triste um homem ser escravizado. Vale a pena contemplar o meu estado. Fui oprimido por carrasco opressor. Deus, cheguei aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço, mas a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nesta hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida eu ponho em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz eu ser um cidadão. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Deus, de louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, amados irmãos. Jesus é maravilhoso. Oh, glória. E eu fico aqui agradecendo a Deus, amados irmãos, porque esse culto é o culto de oração, onde nós buscamos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nesse momento, amado, nós vamos estar orando. Enquanto nós estamos louvando a Deus, os irmãos vão estar orando, porque logo em seguida teremos a palavra do Senhor nessa noite. E eu quero que o irmão ore em nome de Jesus. Aleluia.
Amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, 14 e o 16. Tiago, capítulo 5, do 13 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor, amado. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo culto desta noite, obrigado ao Senhor por estarmos aqui diante de Ti. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto desta noite fala sobre oração. Se você está doente, chame os presbíteros da igreja e ore. Se você está sofrendo, faça uma oração. Se você está alegre, cante louvores. E alguns anos atrás, amados irmãos, e bem anos atrás mesmo, assim, o Daniel tinha por volta de 1 ano, 2 anos de idade, 2 anos mais ou menos. Nós levamos ele para a minha cidade. Estávamos de férias e levamos Daniel. E como nós vamos para a nossa cidade, a gente vai tomar um banho de rio, amado. Aquele rio bonito, gostoso. E eu levei o Daniel pequeno, brincando ali, e entrou água no ouvido do Daniel pequeno. Amados irmãos, primeiro dia Daniel não dormiu, não deixou ninguém dormir. O segundo dia, a mesma coisa, amados irmãos, levei para o hospital disse, nós não temos equipamento para olhar o que está no ouvido dele, que o médico que estava levou, e nós estamos sem nada, não podemos nem fazer nada. E aí, meus amados irmãos, o terceiro dia chegou de novo, e à noite ele não dormia. E ninguém dormia, porque ele chorava a noite toda com dor de ouvido. E no quarto dia, amados irmãos, passou uma irmã da igreja da Assembleia de Deus, irmã Maria, saudosa irmã Maria. E a irmã Maria passou na porta e disse, meu filho, eu tenho passado aqui, tenho ouvido um choro de criança todos os dias, nesse mesmo horário. Eu poderia entrar e orar por ele? E eu disse, pode entrar, irmã Maria. A irmã Maria entrou, amados irmãos, colocou a mão sobre o berço onde Daniel estava, orou sobre a vida dele, amados irmãos, e daquele momento em diante, Daniel não sentiu mais nada. Amados irmãos, chame os presbíteros da igreja e ore. Nós precisamos, amados irmãos, colocar diante de Deus, apresentar as nossas petições diante do altar do Senhor. Assim, amados irmãos, como nós fizemos, pode entrar, minha irmã, o problema é esse, nós estamos aqui apresentando diante de Deus, e Deus ali fez um milagre naquele momento. A água saiu do ouvido naturalmente, amados irmãos, e ele parou a dor de ouvido. E nós louvamos a Deus por tudo que tinha acontecido. Amados irmãos, veja como é importante a oração. Veja como é importante, amados irmãos, estarmos orando. Lá estava o rei Josafá, amado, em meio às perseguições que estava sofrendo naquele momento. Os inimigos estavam cercando a sua cidade. E ele não tinha como lutar, nem como enfrentar os inimigos, porque não tinha soldado suficiente para isso. Mas ele então, amados irmãos, ele toma uma atitude, ele diz, vamos orar. Convida o povo a orar, dos mais novos aos mais velhos, se juntaram no pátio do palácio e começaram a orar, amados irmãos.
Diz a palavra do Senhor que no arraiar do sol, até o sol se pôr, eles estavam ali orando e buscando ao Senhor, pedindo a resposta de Deus, estavam apresentando as suas petições diante do altar do Senhor. E diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que no meio daquela oração o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar sobre Azaziel, que era levita do Senhor, e ele ali então começa a dizer: ó rei Josafá, não temas, escuta o que Deus está dizendo. Não temas pela grande multidão que está vindo, pelos seus inimigos que estão chegando, porque a partir de agora Deus ouviu as orações e está respondendo. E ele diz que a partir de agora não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, mas agora é do vosso Deus. Amados irmãos, quando nós colocamos as nossas petições diante do altar do Senhor, a resposta de Deus vem. Deus nos dá uma resposta, amado irmão. Às vezes, amados, nós ficamos a pensar: e agora, será que eu falo para Deus? Será que eu coloco diante do altar? É preciso colocarmos. A irmã veio aqui à frente, a irmã Gracimone veio aqui à frente, e eu não sei que coragem ela teve de vir aqui dizer: estava acontecendo um problema entre eu e minha irmã, nós não estávamos nos falando, mas a partir do momento que nós ligamos uma para outra, conversamos, choramos, só está faltando um abraço. Porque Deus já entrou com providência, porque ontem as orações que foram feitas naquele lugar, Deus respondeu hoje, amado. E é assim que Deus tem feito. Ele quer operar na nossa vida e às vezes nós ficamos com vergonha. Eu vou ali na frente, vou nada, vou colocar diante de Deus, não, porque é problema, amado. Coloque diante do altar do Senhor. Coloque as suas petições diante do altar do Senhor. Deus está pronto para responder. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando a igreja ora, Deus responde às orações, amado irmão. Amado, lá estava a igreja orando. Pedro foi preso. Pedro seria apresentado para ser morto, amado irmão, pelo rei Herodes. E quando a igreja soube que Pedro estava preso e que logo em seguida da festa seria apresentado para ser morto pelos soldados, pelo rei Herodes, a igreja disse: vamos apresentar as nossas petições ao Senhor. Vamos apresentar a vida de Pedro diante do altar do nosso Deus. E aí, amados irmãos, a igreja começa a orar. A igreja começa a buscar, amados irmãos, a presença de Deus, amados, de uma forma tremenda. A igreja diz: olha, estava reunidas e apresentava a vida de Pedro. Senhor, olha Pedro. Pedro está precisando da tua intervenção. E ali, amados irmãos, se colocaram diante do altar e apresentaram os seus pedidos diante de Deus. E diz a palavra do Senhor que Pedro estava na prisão. Quando de repente o anjo chega pertinho de Pedro e diz: Pedro, pega a tua capa, vamos embora. Levanta. Pedro olha para um lado e entendeu que era um anjo do Senhor. E aí ele sai, passa pela primeira guarda, passa pela segunda, pela terceira, pela quarta, abre as portas e Pedro sai, amado, da prisão. E Pedro vai com o anjo conversando e no meio o anjo diz: agora eu tenho que ir. E Pedro então sai, Pedro lembra: vou na casa onde os irmãos estão ali, se reúnem sempre. E quando Pedro bate na porta, amados irmãos, Rhodes, uma garotinha que estava lá orando também, ela vai até a porta e quando abre ela fica parada, ela não acredita no que está vendo. É Pedro. E ela fica sem voz, amados irmãos, e as pessoas lá: quem é? Quem é? E aí, quando ela volta ela diz: é Pedro. E a igreja que estava orando diz: minha filha, Pedro está preso. E ela diz: nós estamos orando para quê? É ele. E quando eles chegam lá, que abrem a porta, Pedro estava em pé. E quando Pedro entra e eles começam a conversar, diz: nós começamos a orar nesse horário aqui. Pedro entendeu que foi o horário em que o anjo chegou naquele lugar. Quando a igreja ora, Deus responde às orações. Amados irmãos, é preciso a gente entender isso na nossa vida.
Vamos colocar, a gente não conversa com amigo, a gente não se abre, desabafa. Desabafe com o Senhor Jesus, amado irmão. Tenha essa comunhão com Ele, amados irmãos. Pastor, é difícil? É não. Simplesmente acorde e converse com o papai como nós estivéssemos conversando aqui, amado irmão. Converse. Tem horas que a irmã Meire diz: oxente, meu marido está ficando doido, está conversando sozinho. E eu olho para ela, começo a rir, eu digo: não estou conversando só, minha filha, estou conversando com o papai do céu, nós estamos aqui num debate, numa conversa boa. Nós estamos conversando, ele está conversando comigo e eu conversando com ele. Então, quando você me vê falando sozinho aqui, não interfira. Deixa eu falar com o papai do céu, porque ele é o meu Senhor e ele está ouvindo a minha oração. Amados, é assim nós precisamos nos colocar. Eu lembro, amados irmãos, o irmão Sebastião, amado, estava no hospital interno. Estava interno no hospital, pensando que ia morrer, amado irmão. Ele já estava querendo se despedir do povo, porque olhava de um lado, morria. Quando ele procurava, cadê aquele amigo? Morreu. No outro dia chegava outro, e quando ele procurava, já foi. Teve alta? Não, morreu. E ele ali no meio. Mas uma coisa que ele fazia todos os dias, amado irmão, ligava para o pastor, não sei onde ele arrumava o celular, e não podia estar com o celular dentro do hospital. Mas ele todos os dias ligava para o pastor: pastor, chegou a hora da oração, pastor. Eu vou colocar no meu viva voz aqui, porque todo mundo que está aqui vai ouvir a oração. E isso durante 30 e poucos dias, amado irmão, todos os dias ele ligava para que a oração fosse feita. E graças a Deus, amados irmãos, um dia chegou um médico lá e disse: nós vamos fazer aqui, talvez você perca a perna, perca tudo, tal assim. Ele disse: vou perder nada, eu vou sair daqui glorificando a Deus, porque esse Deus que eu sirvo é maravilhoso. E amado irmão, e alguns dias ele disse assim: pastor, estou indo embora, tive alta. E eu disse: graças a Deus. Ele não precisou fazer mais nada, apenas a veia que teve que ser cortada, tirada, mas eu já estou bom, porque disseram que eu tive a trombose e poderia morrer a qualquer momento, ou então perder membros da coisa, mas eu não perdi nada, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Todos os dias, amado, ele dizia: vamos orar, pastor. Eu dizia: vamos orar. E a gente orava de casa, e ele lá com o telefone ligado, e quando terminava, todos que estavam ali diziam amém, para a honra e glória do nosso Deus. Então a oração, amado, quantas pessoas foram atingidas naquele lugar através da oração, foram alcançadas pela oração, em nome de Jesus. Então, amados, quando você tiver com a dificuldade, coloca diante do altar. Se você está doente, chame os irmãos para orar pela sua vida. Se você está com problemas de dificuldade, vamos estar orando, amado. É a igreja, são os irmãos, somos nós que estamos juntos orando e Deus está ouvindo, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo vale muitos em seus efeitos. É a igreja do Senhor orando. Não tenha vergonha de colocar as suas petições diante do altar do Senhor. É Deus que faz grandes maravilhas. Quando Abel chegou diante de Deus, amado irmão, diante do altar, ele preparou um altar maravilhoso. Pegou o que tinha de melhor e disse: eu vou apresentar diante de Deus. Amados irmãos, e quando ele apresenta, Abel apresenta tudo aquilo diante do Senhor, o Espírito Santo de Deus, através do fogo, veio e consumiu todo o holocausto, mostrando a presença de Deus e a alegria de Deus em ver ele apresentar todas as coisas no altar do Senhor. E ele não apresentou o pior, ele apresentou o melhor que ele podia dar ao Senhor. Ele apresentou o melhor. O Espírito do Senhor desceu naquele lugar, e aquele outro, amado irmão, que ficou com vergonha, escondido, não quis apresentar, apresentou: eu vou colocar qualquer coisa para Jesus aí, para Deus. Ele não precisa mesmo. O que não prestar da minha plantação, eu boto lá, faço qualquer coisa. E quando ele viu Deus se apresentar, amados irmãos, aí, amados, começou a sentir uma certa inveja daquele que estava servindo de verdade ao Senhor.
Então, amados, apresente e leve, porque Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus é aquele que vai operar grandes maravilhas. Grandes maravilhas. Nós oramos ontem, amado. E ontem mesmo, na madrugada, Deus já começou a tocar no coração da filha dele. Olha, vamos colocar, Deus começou a trabalhar, e de manhã, Deus operou grandes maravilhas, amado. Olha, a gente ontem saiu, amado, eu não saí triste, fiquei assim preocupado, mas eu sabia que Deus já estava agindo em nome de Jesus. Quando nós levamos os nossos pensamentos, as nossas petições diante do altar, Ele está pronto para resolver, amado. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se está alguém sofrendo, faça uma oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, amado irmão, você já sabe a receita para Deus operar em nossas vidas. Você já sabe a receita, oração. Ora e age. Ora e age. Oração. Deixa Deus trabalhar. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua petição. E às vezes nós ficamos calados. Temos vergonha de falar com Deus. Não tenha vergonha de apresentar os seus pedidos no altar do Senhor. Deus está ouvindo. E Ele vai responder conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória. Amados irmãos, vamos encerrar o culto dessa noite, fazendo a oração, o nosso momento de oração. Nós vamos estar aqui do lado, orando agora. Nós vamos ter esse momento, amado irmão, esse ciclo de oração, onde nós estaremos ali orando agora, encerrando o culto dessa noite. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado pelo culto de hoje. Abençoa, Senhor. Receba os nossos pedidos que estão apresentados diante do teu altar. Responde, Senhor, porque tu és Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando na rede social, que Deus derrame as bênçãos do Senhor. E culto domingo a partir das 9 da manhã, escola bíblica, e domingo à noite, 18h30, culto de louvor e adoração ao nosso Deus.